Eu me chamo Luca, faço parte aqui da liderança da Urbana e nós estamos já há algumas semanas estudando a carta de Paulo aos Efésios. Estamos chegando aí no fim dessa jornada. Hoje nós damos entrada no capítulo 6, em que Paulo ele vai apresentar, ele vai na verdade continuar o que ele começou no final do capítulo 5. Como a gente viu na semana passada, o Gui ele trouxe a palavra para a palavra que Paulo fala para as mulheres e para os maridos num contexto de casamento. E ele continua aqui no capítulo 6, nos primeiros 9 versículos, para também falar desse assunto que é o lar cristão, só que ele apresenta outros 4 papéis, outras 2 relações, e dentro dessas relações, 2 papéis também em cada uma delas. E eu não sei se a sua Bíblia ela tem ali os títulos das sessões bem separadinhos, porque o título de cada uma dessas sessões ele pode começar com o termo o lar cristão, 2 pontos e uma relação. E Paulo ele vai apresentar para nós esse tipo de situação que nos faz uma pergunta, e eu quero deixar essa pergunta inicialmente já para os irmãos, que é, na sua opinião, onde que é mais difícil ser um cristão? Enquanto você vai pensando nisso, eu quero te dar um pouco mais do contexto peculiar do assunto que a gente vai falar hoje, que já começou também na semana passada. Estamos falando de uma carta para uma igreja ali no primeiro século, que era um contexto dominado pela cultura greco-romana. O Império Romano é que dominava ali o mundo naquela época. E eles tinham ali bem difundidos os chamados códigos domésticos, que esses códigos eles eram dados para a instrução e para a gestão do lar, que era composto substancialmente por 3 tipos de relação: marido e mulher, pais e filhos, senhores e servos. Como a gente viu já, a relação marido e mulher vimos na semana passada. Hoje nós temos aqui pais e filhos, senhores e servos. Só que esses códigos domésticos, eles tinham apenas um destinatário, que era o chamado pater familias, ou seja, aquele homem adulto que era o detentor ali do poder sobre o seu lar. E o discurso desses códigos sempre se direciona para este homem, em como ele deve gerir a sua mulher, em como ele deve gerir os seus filhos e como ele deve gerir os seus escravos. Aqui nessa relação, na época, o contexto da época, os seus subordinados, as pessoas que estão debaixo da sua gestão, elas são, via de regra, não, na verdade, sempre objetos da gestão desse homem. Nunca são destinatários morais para algum tipo de instrução. Esses códigos não falavam com a mulher. Esses códigos não falavam com os filhos. Não falavam, com muito menos ainda, com os escravos. Quando Paulo ele dirige a palavra diretamente para as esposas no capítulo 5, até mesmo antes de falar com os maridos, ele está invertendo de maneira frontal o padrão moral da sua época. E ele continua isso no capítulo 6, conforme a gente vai ler hoje. E eu quero que vocês entendam, antes da gente ler, de fato, ali os 9 primeiros versículos desse capítulo 6, que Paulo, ele não apenas inicia o diálogo com esses grupos, como os grupos que não seriam jamais destinatários de algum tipo de código ou de carta, mas ele fala primeiramente com eles. É para eles que vem primeiro essa instrução. E como que ele chega nesse tema? Da onde que Paulo tem como ponto de partida para chegar então a falar sobre o lar cristão? Ele apresentar como se fosse o código cristão para a igreja em Éfeso.
Ele parte do versículo 18 do capítulo 5, que ele diz assim: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. A partir de Paulo, então, dizer encham-se do Espírito, ele sai ali daquela realidade doutrinária e ele vai, então, para a realidade prática. Ele vai ali para o chão da realidade, no ordinário da vida, para mostrar onde que nós demonstramos e onde que nós buscamos, de fato, pôr em prática o ser cheio do Espírito Santo. O exercer o nosso papel de cristão e o nosso papel dentro da nossa estrutura familiar. E aí, por isso, eu volto agora na pergunta inicial. Onde é mais difícil ser cristão? Paulo, ele apresenta aqui porque existe uma atenção especial a ser dada nesse contexto. Porque não é difícil, meus irmãos, ser cristãos no culto de domingo. Não é difícil ser cristão nas atividades públicas e esporádicas que a gente busca promover nos fins de semana. Seja também até mesmo um grupo pequeno, seja algum tipo de reunião de ministério, ou simplesmente unir pessoas da igreja para estarem juntos. Não é difícil demonstrar e ser cristão nessas ocasiões. O difícil mesmo é ser cristão em casa e no trabalho, diante de pessoas que nos veem diariamente, constantemente, em que por mais que nós tentamos, em algum momento, a nossa máscara cai. Por isso eu quero que você, então, abra sua Bíblia no 6º capítulo de Efésios. Nós vamos ler os 9 primeiros versículos, que diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque é através, ó Pai, da sua palavra que nós obtemos instruções, ó Pai, para a nossa vida prática, Pai, do cristianismo. Obrigado, Senhor, porque o seu Espírito, Pai, é que age através de nós, para que isso seja possível dentro do nosso lar. Guia-nos, ó Pai, ao longo desse texto e ajuda-nos, ó Pai, a nos arrepender, Pai, e vermos, ó Pai, o seu agir, Pai, nas nossas vidas, nos aperfeiçoando cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, meus irmãos, aqui, como nós lemos esses 4 papéis, eu quero apresentar para os irmãos o que Paulo traz como a inversão desses valores. Hoje em dia, se nós escutamos esse tipo de termo, sempre no pejorativo, né? Quando a gente pensa na inversão dos valores, inversão dos papéis. Só que, numa perspectiva bíblica, nós vamos ver Paulo fazendo isso e propondo isso na sua época, no que diz respeito ao lar cristão. O primeiro papel que Paulo fala são os filhos. No versículo 1, ele começa direcionando a palavra diretamente para os filhos. Isso é muito relevante porque, como eu falei, naquela época existia muito essa questão, né, do pater familias.
a criança, ela era vista como posse do seu pai. Tanto é que tem uma carta famosa que chama Carta de Hilarion, que é uma carta em que um soldado romano, ele escreve para sua esposa grávida, e é uma carta afetuosa. Ele diz, como que eu posso te esquecer? E coisas bem afetuosas, e ao mesmo tempo, sem nem mudar o tom, ele diz para ela que está grávida: se for menino, deixe-o viver. Se for menina, deita-a fora. É nesse contexto, meus irmãos, que Paulo inicia esse capítulo 6 falando filhos. Imagina como se aqueles irmãos estivessem lendo essa carta dentro da assembleia. E uma coisa jamais vista, as crianças que estavam presentes ali puderam escutar a leitura, puderam escutar a mensagem diretamente para elas. E Paulo diz: obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Interessante como ele fala, isso é justo, porque até mesmo para os pagãos da época, é uma coisa meio lógica, a ideia de que um filho obedeça a seu pai. Só que Paulo, ele coloca um acréscimo que muda a perspectiva da obediência. Ele diz: obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Paulo está dizendo aqui que existe uma dignidade de culto presente na obediência. A obediência aos pais, nesse sentido, Paulo apresenta como sendo algo que é visto por Deus. Obedeçam aos seus pais no Senhor. Agora, esse mesmo no Senhor que mostra algo como sendo para além do que a sociedade geralmente prega como obediência, também mostra em si um limite. A obediência dos filhos aos pais no Senhor mostra e falava para aquele homem livre daquela época para dizer que a obediência do seu filho, ela é final, o final dessa obediência é a Deus. O Senhor final digno e de receber essa obediência não é em si você mesmo, não acaba em você. Obedeçam aos seus pais no Senhor, nunca contra o Senhor. E aí ele cita aquele mandamento que diz: honre teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. E aqui também, com certeza é algo que ou você já ouviu dos seus pais ou você já falou para os seus filhos, porque é como se fosse um mantra gospel para fazer a criança entrar na linha para entender que, olha, você quer viver bastante? Então honra o teu pai e tua mãe. Só que Paulo, ele não está falando de um mecanismo de dá e recebe para falar como se fosse uma garantia que Deus dá de que você vai viver bastante sobre a terra se você honrar o teu pai e tua mãe. Até porque eu não sei se os irmãos têm alguma história conhecida, mas eu conheço gente que morreu jovem e tinha uma trajetória de cristianismo muito bonita, que tinha ali dentro do seu lar uma família harmoniosa, que era uma pessoa que honrava os seus pais, era uma pessoa que honrava a imagem do evangelho, mas por algum motivo Deus recolheu. Paulo, ele não condiciona a obediência ao nenhum dos dois extremos. Ele não condiciona a obediência dos filhos aos pais, nem simplesmente porque faça tudo o que o seu pai mandar, independente de qualquer coisa, ele coloca um limite no Senhor. Se o seu pai e a sua mãe falarem para você fazer algo que vai contra aquilo que o Senhor falou para você fazer, esse é o limite da obediência que você tem. Só que, ao mesmo tempo, ele também coloca uma outra barreira para que isso não se torne algo deliberado. Ele diz: honra o teu pai e a tua mãe
para que tudo corra bem com você e você tenha vida longa sobre a terra. É uma promessa, obedeça seus pais, não simplesmente se eles forem bons. Não simplesmente se eles forem legais o suficiente para você achar que eles são dignos de ser obedecidos. Honra o teu pai e tua mãe, porque isso é mandamento. Agora, as crianças naquela assembleia escutando isso diretamente para elas. Era de fato o evangelho colocando uma inversão ali no padrão moral daquela época para dizer que a obediência do filho é culto a Deus. Só que aí Paulo então vai para o segundo papel, o papel dos pais. E como eu falei da ideia, da figura do homem, existe um termo justamente que era o padrão do mundo na época, que é o pátria potestas, ou seja, o pai ele detinha o poder absoluto dentro do seu lar. O pai era dono com poder de vida e morte e ainda mais sob proteção da lei. Paulo ele inicia dizendo: vocês pais não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele já começa quebrando esse padrão, dizendo para aquele seu ouvinte: o seu filho não é sua posse para que você faça o que você bem entender dele. E como é algo fácil da gente cometer isso? Nós temos aquele padrão, aquele exemplo do pai que é engenheiro, do pai que é médico, do pai que é advogado, e ele projeta no seu filho aquilo que ele é. E, meus irmãos, não está errado em você imaginar que, poxa, que legal seria se meu filho seguisse o meu legado, e o seu próprio filho, às vezes, vendo aquilo, se interessa também por isso. O ponto aqui está em que, muitas vezes, nós, de acordo com as nossas experiências, as nossas relações, sejam elas de trabalho, sejam elas de vida ordinária e comum, nós colocamos coisas que nós gostaríamos para nós e nós jogamos isso para os filhos, dizendo que eles precisam ser isso aqui também. E Paulo ele vai falar: não provoquem os seus filhos à ira. E esse também é um versículo que eu usei muito com meu pai. Quando meu pai falava alguma coisa de, olha, honra o teu pai e tua mãe. E aí depois ele vinha e dava uma provocada, olha pai, não provoque os seus filhos à ira. E ficava nessa, mas honra o teu pai e tua mãe, mas não provoque os seus filhos à ira. E a gente às vezes não entende e acha até mesmo que é de fato piada. Mas Paulo ele está dando uma instrução de um funcionamento harmonioso dentro de casa. E ele vê a necessidade de olhar para a figura paterna, a figura materna, e dizer: não provoque a ira aos seus filhos. Não coloque sobre o seu filho o sonho, ou o desejo, ou o plano que você gostaria de ter para a sua vida. O seu filho, ele não é simplesmente uma parte de você que te replica durante a vida dele, e se sai desse caminho, é uma frustração para você. O seu filho não é sua posse. Ele continua dizendo que o contrário de provocar os seus filhos à ira é criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, não se trata do que eu acho melhor e mais prioritário, mas entender que eu estou administrando uma criação que pertence ao Senhor. Os nossos filhos são do Senhor.
E Deus, Ele nos ordena, Ele nos manda, e Paulo aqui nos instrui para que a gente, então, crie os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse termo de criar, o traduzido como criar, é o mesmo verbo que Paulo usa no capítulo 5, no versículo 29, quando fala para os maridos alimentarem as suas esposas, assim como Cristo faz com a igreja. Ele está falando de nutrição, está falando de crescimento. Crie os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, assim como Cristo faz com a igreja. A responsabilidade que Paulo aponta para os pais é uma responsabilidade enorme. E muitas vezes a gente sabe disso. Só que isso não reflete na forma que a gente lida na nossa vida ordinária. Esse paralelo que ele faz da relação dos pais com os filhos, ele também cita lá em Colossenses para falar: não irritem os seus filhos para que eles não sejam desanimados. E a pergunta que fica nesse primeiro momento é: o que irrita e provoca desânimo aos nossos filhos? Tenta pensar um pouco, se você ainda, por exemplo, como eu, tem uma filha ainda pequenininha, ou ainda não tem um filho. Tenta pensar na relação sua com os seus pais e lembrar o que causava isso, o que provocava esse desânimo. Talvez seja algum tipo de perfeccionismo, talvez seja ira, talvez seja uma disciplina que carrega mais a minha frustração para com os meus filhos do que, de fato, o meu desejo em discipliná-lo. E a pergunta sobre o criar na disciplina e na admoestação do Senhor. O meu filho é uma pessoa que eu entendo que eu preciso nutrir, ou ele simplesmente é um projeto da minha própria imagem? Nós incentivamos os nossos filhos, e vamos fazer isso, com certeza, a investirem as suas vidas em estudar, a investir as suas vidas em encontrar uma boa carreira, a investirem as suas vidas a serem boas pessoas, bons cidadãos, pessoas que influenciem outras pessoas pelo bem. Mas qual que é o peso que nós damos para a disciplina e para a admoestação do Senhor? Nós falamos com a nossa boca que Deus, Ele é o mais importante da nossa vida, que Deus, Ele é Senhor, que Deus, Ele é soberano, que Deus é a minha vida, sem Deus eu não sou nada. Só que o seu filho vê dentro de casa que o seu Deus é de fato o Senhor sobre a sua vida? O seu filho vê dentro de casa a importância que você dá para a disciplina e para a admoestação do Senhor? Irmãos, não adianta a gente dizer que Deus, Ele é o mais importante e fundamental da nossa vida. Só que os nossos filhos não veem isso na prática dentro de casa. E aqui poderia ter um espelho na minha frente. A Esther, ela tem 1 ano e 9 meses, por aí. E, só que, meus irmãos, ela com 6, 7 meses, não sei, por aí, ela já sabia o que era um controle remoto. E nós, na tentativa, então, ali de, já que ela gostou, achou bonitinho, achou divertido, pegamos um de brinquedo, demos para ela brincar. Ela se interessava por aquele de brinquedo? Não. Porque uma criança de 6 meses, 7 meses, sabia que aquele outro era importante para mim. Aquele de verdade era de fato que tinha valor. Não adianta você dar para a criança um telemóvel de brinquedo, ela vai querer o seu. Porque dentro de casa ela está vendo que você não sai disso o tempo inteiro.
Tanto é que hoje, quando ela pega e vai para o quarto dela, ela fala história, aí ela pega um livro, eu já fico, glória a Deus. Porque, meus irmãos, não adianta a gente achar que, ao mesmo tempo que nós criticamos o mundo e o que o mundo impõe sobre os nossos filhos, em casa a gente não faz o mínimo para que eles estejam preparados para fora. Não adianta eu falar que eu quero que a minha filha seja uma mulher de Deus e eu não abro a Bíblia dentro de casa. Ela não vê o pai dela lendo a Bíblia de fato como sendo aquilo que ele diz ser o mais importante. Paulo ele diz: não provoque a ira aos seus filhos, mas criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Se nós não ensinarmos e não criarmos os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, o mundo vai criar. Então ele passa para o terceiro papel. Ele diz no versículo 5, quanto a vocês, servos. É importante, meus irmãos, a gente entender esse contexto histórico aqui. Paulo está falando para um código de conduta para um lar cristão e ele, ao mesmo tempo que fala para maridos, mulheres, pais, filhos, ele fala para senhores e servos. O contexto da época era de fato em que as pessoas, as famílias, elas tinham servos domésticos. Para falar a palavra mais dura, escravos. E a questão aqui não é simplesmente dizer que, por que então Paulo não começa dizendo, Senhor, liberta o seu servo? Porque a gente vai ver Paulo falando isso em outras cartas, deixando claro a sua posição contra a escravatura. Só que aqui ele não faz isso porque ele propõe uma inversão que em si só e no final dela chega num resultado em que a escravidão já não faz sentido. Olha o que ele diz. Servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Portanto, se a sua Bíblia fala ou servo ou trabalhador, isso não carrega exatamente o peso daquela época de fato para falar. Ele está falando para escravo. Ele está falando para gente que não tinha a sua liberdade era posse de outra pessoa. E para entender, por exemplo, Aristóteles, que era o maior filósofo da época, ele definia o escravo como um instrumento vivo. Literalmente um recurso de posse do seu senhor, com uma única diferença de outras ferramentas que aquele senhor poderia usar, o escravo falava. Não passava de um instrumento vivo. Portanto, que aqui nós fazemos uma aplicação por analogia, sem diminuir aquele contexto, mas também trazendo para a nossa sociedade, para dizer que o ensinamento que Paulo fala até mesmo para um escravo. Como que nós podemos aprender isso hoje na nossa relação com o nosso trabalho? Ele diz, não servindo apenas quando estão sendo vigiados somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo. Essa aplicação aqui ela é por analogia. Servir apenas quando estão sendo vigiados, o termo que Paulo usa é mais ali como se fosse um serviço para os olhos, um serviço de fachada. E Paulo está dizendo, façam isso, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo ele está dizendo e elevando até mesmo o trabalho escravo para dizer que fazendo de coração a vontade de Deus. Ele eleva
o trabalho à vista do próprio Deus. E isso tem que nos fazer pensar, meus irmãos. Porque na minha relação com o meu trabalho, às vezes o que eu faço pode parecer muito insignificante. Às vezes o que eu faço pode não ser, para mim, absolutamente nada relevante para uma sociedade melhor ou aquilo que eu idealizei quando eu era mais novo. Pode ser frustrante para as minhas expectativas. Paulo está dizendo que, por mais que você imagine o mais insignificante que seja o seu trabalho, por mais irrelevante que você imagine ser a sua contribuição por meio do seu trabalho, Deus vê. E dentro da sua atividade, da sua atuação profissional, você exerce papel para a glória de Deus. Portanto, dentro de um escritório, seja mexendo com papéis, ou dentro de uma fábrica operando uma máquina, ou na frente de um computador o dia inteiro apenas digitando coisas e coisas, estou fazendo para o Senhor e assim exercendo e fazendo a sua vontade. Ele traz a apresentação de um propósito para o trabalho. Para nós ainda é algo tranquilo de imaginar, mas fica ainda mais forte quando nós voltamos para entender que ele está falando com gente que não tinha a sua liberdade. Ele está falando para gente que era posse de outra pessoa para dizer, olha, o que você está fazendo, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Mas ele não vai parar no servo. Ele não vai inverter essa ideia só para o servo, ele vai inverter também essa ideia para o Senhor. Ele começa dizendo no versículo 9, e vocês, senhores, façam o mesmo com os servos. Façam o mesmo com os servos. Paulo está falando numa sociedade em que a escravidão ela é normalizada, e não só normalizada, mas aquelas pessoas são completamente descartáveis. Ele está dizendo para os senhores daqueles escravos, tratem os seus servos com respeito. Não mais como posses animadas, não mais como instrumentos falantes, mas como pessoas que são iguais em valor e dignidade do que vocês. Paulo ele está propondo uma coisa completamente absurda para aquela época. Quando ele diz deixando as ameaças. Pensa hoje, meus irmãos, que o mundo, como que o mundo ensina e como que o mundo faz a manutenção do poder e do controle. Como que é a regra para aqueles que detêm poder, que detêm algum tipo de status ou qualquer coisa que seja, e tem pessoas abaixo de si? Como que é geralmente a regra do mundo para que ninguém puxe o seu tapete? É o medo. Isso é a mesma coisa do que acontecia naquela época. Tem um exemplo contemporâneo também da carta aos Efésios, que foi quando o prefeito de Roma ele foi assassinado por um dos seus escravos. E o que, que a lei dizia com relação a isso? Todos os outros escravos tinham que morrer. Não somente os escravos, mas as suas mulheres e os seus filhos. Estamos falando de um episódio aqui de 400 pessoas que foram assassinadas porque eles entendiam mesmo que isso não era justo, mas era necessário para um bem maior. Porque imagina o que isso pode acontecer dentro daquela estrutura de poder. Eles não podiam deixar brechas para uma rebelião. Paulo está olhando para essa realidade, para essa dimensão, para falar, vocês
tratem os servos, façam o mesmo, com respeito, com dignidade, deixando as ameaças. Não utilize o medo como instrumento de manutenção do seu poder. Não utilize o medo como instrumento de manutenção da sua influência. Seja lá onde que você tenha essa influência ou esse poder. E por quê? Paulo vai dizer, porque o Senhor, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e não trata as pessoas com parcialidade. Paulo ele vai dizer, até mesmo você, Senhor, até mesmo você, chefe, até mesmo você que exerce algum tipo de poder, você também tem um Senhor. Você também tem alguém a prestar contas. Não existe um cargo, não existe um status, não existe uma posição que vai chegar diante de Deus e vai ser visto como menor ou maior. Portanto, você que tem pessoas debaixo de si por alguma hierarquia, seja até mesmo em casa, seja no trabalho, você que exerce algum tipo de liderança, pensa no seguinte: qual tem sido a sua ferramenta nesse seu papel? Tem sido medo? Seja por pressão, seja por um silêncio punitivo, seja por meio de ameaça, seja por meio de violência, ou o serviço. Paulo ele vai propor que o Senhor, que detém o poder, sirva. Façam o mesmo. Como é que pode? Qual que é a lógica de eu fazer o mesmo de que um servo faz por mim? Paulo ele vai nos instruir para dizer que a lógica do evangelho ela é completamente diferente do que a lógica do mundo. E meus irmãos, o objetivo desse sermão não é falar para você que você precisa engolir tudo isso e ser alguém melhor. Que você simplesmente veja em quais papéis você se encaixa, seja em casa, seja no trabalho, e aí você se esforça para não ser tão ruim. Mas é de fato você entender essa lógica do evangelho que inverte os valores do mundo. E toda essa lógica ela é construída em cima de um mesmo parâmetro no texto. Quando Paulo fala da obediência, é obediência no Senhor. Quando fala sobre nutrir os filhos na disciplina e na admoestação, é do Senhor. Quando fala em servir e trabalhar, é como para o Senhor. E quando fala sobre exercer posições de chefia ou de liderança, fala para ter o Senhor como referência, que não trata as pessoas com parcialidade. Existe uma régua e o evangelho ele não elimina os papéis do lar e da sociedade que existem, só que ele deixa claro que nenhum desses papéis eles podem ser regidos e dirigidos tendo o eu como base, tendo o eu como ponto de partida, tendo o eu como referência. Nenhum desses papéis pode haver uma soberania que não seja a de Cristo. E ele, nenhuma dessas atitudes, ele não condiciona o dever ao mérito do outro. Ele não diz aos filhos obedeçam aos pais se eles merecerem ser obedecidos. Ele não diz, pais, não provoquem eles seus filhos, mas ensinem, nutra-os. Mas, se eles não parecerem estar muito interessados, deixa de lado. Ele não diz, servos,
Obedeça aos seus senhores, faça como para o Senhor, se ele não for um chefe abusivo, se não for alguém que te enche o saco. E ele não diz aos senhores, senhores, façam o mesmo com os seus servos, se te parecer bem, se você tiver com vontade. Não existe uma condição que Paulo coloca, ele não diz nada disso. Ele só coloca esse limite. Tudo no Senhor e nunca contra o Senhor. E aí talvez você olhe nisso e você pensa, tá, mas parece impossível. Parece impossível. Como que eu posso exercer esses papéis todos de maneira harmoniosa? Ou eu olho para o meu lar e vejo isso tão distante da nossa realidade? Só que, meus irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que ainda que um lar ele seja funcional e saudável nesses papéis, isso não significa que não haverá falhas. Entenda que nós estamos sob influência ainda do pecado. Nós somos afligidos todos os dias por conta por conta da queda. A nossa natureza que foi quebrada está sendo restaurada em Cristo. Só que o que nós não podemos jamais esquecer é que Cristo ele é suficiente para nos aperfeiçoar a cada dia e trabalhar nas nossas falhas, para que sejamos cada vez mais parecidos com Ele, em cada um desses papéis que nos é dado dentro do nosso lar. A inversão dos valores mundanos não é uma ideologia de Paulo. A inversão dos valores mundanos não é uma ideia de evangélico para ficar sendo diferente do mundo e ser mais bonitinho. Essa inversão, ela é uma pessoa, Jesus Cristo. Só Jesus é o Filho perfeito, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Só Jesus é o Senhor que, tendo todo o direito de utilizar de ameaça, de violência e de ira, ele simplesmente assume a forma de servo e se humilha até o fim. Só Jesus é de fato o homem perfeito em que nós vemos todos os papéis sendo desempenhados com perfeição e harmonia. E é esse mesmo Jesus que nos diz que o que vai reorganizar o seu lar, colocar a sua família na direção correta, guiar os seus propósitos, os seus princípios no trabalho, não é o seu conhecimento sobre literatura de autoajuda ou coaching. Não é o quanto você sabe sobre ser uma pessoa melhor. Eu não estou dizendo para você abandonar a leitura, tá, meu irmão? Ler é coisa boa. Mas eu estou dizendo que não é o seu intelecto que vai fazer com que você desempenhe o seu papel dentro de casa ou no trabalho de acordo com a vontade de Deus. Isso precisa ser algo que venha do céu. Nós não conseguimos desempenhar os nossos papéis sem ajuda do Espírito. Por isso que Paulo começa lá atrás, encham-se do Espírito. Deixam-se encher do Espírito. Precisamos olhar para o Senhor, que se fez servo para que eu e você pudéssemos ser filhos. O escravo que por lei não tinha direito a nada, não podia herdar nada, em Cristo recebe a recompensa da herança eterna. Onde é mais difícil ser cristão, meu irmão? Não no culto de domingo, mas no culto que vai começar amanhã, quando o seu relógio despertar.
Amanhã, quando você se vê, você com a sua esposa, os seus filhos, você com o seu trabalho, com o seu chefe, com os seus empregados. É no culto de segunda, de terça, de quarta, de quinta, que é difícil ser cristão. E Paulo, ele nos instrui. Olhe para o Senhor. Olhe para Cristo. Está difícil, você tem dificuldade de ser um filho obediente? Olhe para Cristo. Está difícil, você tem dificuldade, você não consegue ser um pai que instrui seu filho? Olhe para Cristo. Você serve, olhe para Cristo. Você, Senhor, olhe para Cristo. Sempre Cristo deve ser o nosso padrão e a nossa referência, porque é Ele que nos aperfeiçoa a cada dia. Portanto, meu irmão, não saia daqui pensando simplesmente em como eu sou ruim e como eu posso melhorar. Mas saia daqui pensando como eu posso ser mais parecido com Jesus amanhã. E convidar você a fechar os seus olhos, para que junto nós possamos orar, pedindo, para que o Espírito Santo nos capacite. Porque não adianta nós acordarmos e falarmos, hoje eu vou ser alguém melhor. Só que no final das contas eu fiz isso por mim mesmo. Eu fiz isso pelas minhas forças. Eu não olhei para o céu. Eu não olhei para o Senhor, que é o homem perfeito. E é Ele que pode me capacitar. É Ele que me aperfeiçoa. Vamos orar, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque a sua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. E nós somos falhos, Pai. Pai, nas nossas relações, ó Pai, nós falhamos e falhamos constantemente, Pai. Falhamos com os nossos pais, falhamos com os nossos filhos, falhamos com irmãos, com amigos, com colegas de trabalho. Falhamos, ó Pai, porque somos imperfeitos. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar para a Sua palavra e entender que é da Sua palavra e é de Ti que nós encontramos as ferramentas necessárias, ó Pai, para viver uma vida parecida contigo. Senhor, quebra, Pai, o nosso orgulho de achar que nós sabemos como ser e como desempenhar cada um dos nossos papéis. Ajuda-nos, ó Pai, a entender que é de Ti que nós encontramos e nós recebemos a capacitação e o aperfeiçoamento. Não para que simplesmente possamos ser reconhecidos como pessoas boas, como pessoas melhores que outras, mas porque nós entendemos, ó Pai, que nós, ao desempenharmos os nossos papéis segundo o padrão bíblico, nós glorificamos ao Senhor e prestamos culto ao Senhor dentro da nossa casa e ao desempenhar o nosso trabalho. Ensina-nos, ó Pai, a viver uma vida que presta culto ao Senhor durante a nossa semana. Que o Senhor, ó Pai, de fato seja a coisa mais importante. Que seja de fato, Senhor, aquilo, a pessoa que nós lembramos e nós queremos falar desde o primeiro momento até o último momento do nosso dia. Que a nossa vida seja regida, Pai, pela Sua palavra e não pela nossa. Essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se colocar de pé, igreja.